Gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou trazer pra vocês a palavra que Deus colocou no meu coração e eu espero que fale muito ao seu coração também, tá bom? A palavra de hoje se encontra em Mateus 15:21 e diz assim, como título: A mulher cananeia. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiam com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amém? Através dessa palavra a gente consegue entender um pouco, né, do tamanho da fé dessa mulher. E para a gente poder até entender, né, essa mulher não fazia parte do povo de Israel. Ela era de um outro povo que um povo idólatra, né? Um povo que praticava coisas que não era da vontade de Deus, e ela não fazia parte do povo de Israel. E ali ela chega diante de Deus, provavelmente ouviu alguém falar, né, de Jesus para ela, e foi lá como uma última oportunidade. Por quê? Às vezes a gente não usa, a gente faz de tudo, acha que fez de tudo e diz: eu já fiz de tudo, meu problema ainda continua, eu não aguento mais essa situação. Mas às vezes a gente não usa, não vai até diante de Deus, né? E essa mulher, ela foi diante de Deus, foi diante de Jesus nesse momento, como última saída, porque a ponto dela insistir tanto, demonstra o tamanho da fé que ela tinha e do tamanho daquilo que ela quer. Porque quando a gente quer algo tanto, a gente precisa determinar fé naquilo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente ora tanto, a gente faz tanto, só que a gente não coloca fé naquilo. Então, na primeira oportunidade, a gente desiste. Na primeira oportunidade, a gente cansa. A gente começa a se desesperar. Porque a gente não está agindo com fé. Às vezes a gente coloca como: eu vou tentar, se isso não der certo, não deu. E aí qualquer coisinha a gente já desiste. Imagina se essa mulher tivesse desistido. A filha dela teria ficado com aquele demônio, né? E essa mulher, ela foi muito insistente diante de Jesus. Para que a gente possa entender, a primeira coisa que Jesus fez foi ficar em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus nos incomoda. E incomoda muito. Às vezes a gente precisa de uma resposta de Deus e a resposta demora para chegar. Às vezes a gente precisa de uma provisão de Deus e a provisão demora para chegar. Parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não está ouvindo. Mas Deus, Ele ouve todas as orações. Não importa se é aquela oração que você faz cansado. Sabe aquela oração que você faz cansado, que você tá quase pegando no sono, e aí às vezes você pega no sono no meio da oração e não consegue nem terminar a oração? Pois é, Deus, Ele ouve também essas orações. E às vezes parece que Ele não tá ouvindo, mas Ele ouve toda e qualquer oração. A oração que você faz em pensamento, a oração que você faz na sua casa, em qualquer lugar, no seu carro, no seu trabalho. Ele ouve a oração que você faz deitado na sua cama, não importa a condição a qual você esteja. Se você levar o seu pensamento ou a sua voz, levantar o seu clamor diante de Deus, Ele vai te ouvir. Mas às vezes, Deus, Ele nos faz passar por algumas situações para que, né, possa amadurecer a nossa fé, possa nos ensinar algo, né, nos ajudar em algo. Porque tudo que Deus faz tem um propósito, né? Às vezes as pessoas falam dessa palavra: por que será que Jesus foi duro? Não é que Jesus foi duro, é porque tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Então, se Ele falou com ela, é porque Ele tinha um propósito naquilo, né? E a mulher, ela foi insistente, porque a primeira resposta de Jesus foi um silêncio. E às vezes a gente já desiste no silêncio de Deus. Não vou orar mais porque eu não recebi, então vou parar de orar, vou agir com a minha própria perna, vou agir com meus próprios braços, vou fazer do meu jeito. E nem espera. E às vezes Deus tá lá, você só tá no processo do silêncio, e às vezes você não espera, né? Pois essa mulher, ela perseverou, mesmo ela não sendo do povo de Israel, não fazendo parte do povo de Israel, ela perseverou ali na fé, né? E imagina, ela continuou gritando, clamando, porque aqui a própria palavra diz que os discípulos começaram a se incomodar com ela, porque Jesus não respondia nada, e ela ali gritando, clamando, e eles falaram: manda essa mulher embora, ela não para de gritar atrás de nós. Ou seja, insistência naquilo. Você quer algo de Deus? Insista naquilo, demonstre fé, chame a atenção de Deus de alguma maneira.
Não é, às vezes, somente numa oração. Se precisar de jejuar, jejue. Se precisar consagrar, consagre. Mas demonstra um sacrifício. Demonstra insistência naquilo que você quer, naquilo que você precisa, para que Deus possa abrir a porta para você. E ali, depois do silêncio, né, do processo do silêncio, Jesus resolveu responder. E eu imagino que talvez quando a mulher viu que Jesus olhou para ela para responder, provavelmente ela já pensou, né, em fração de segundos, né? Nossa, ele vai curar. Ele se atentou a mim. Ele está olhando para mim, ele vai curar minha filha. Ele vai libertar minha filha. E aí Jesus vai e fala aquilo para ela, que não é bom tirar a comida das crianças e lançar aos cachorros. Né? Eu imagino que nos dias de hoje, né, gente, se Jesus estivesse aqui na Terra em forma humana, né, e falasse isso para alguma pessoa, alguma mulher considerada barraqueira, né, porque hoje em dia é assim que, geralmente é assim que se fala, eu acredito que a mulher provavelmente ia fazer um barraco mesmo, ia fazer um escândalo. Ah, eu tô aqui pedindo pra você curar minha filha e você me chama de cachorro. Ah, imagina, gente, a confusão que ia dar. Porque a geração de hoje não é que nem a geração passada. Não é que nem a geração que está aqui dito na Bíblia, né? É uma geração que as pessoas querem as coisas para ontem, é uma geração que as pessoas querem as coisas do jeito delas e que elas são as vítimas. E é sempre assim. Elas nunca estão erradas, nunca, sabe, sempre a culpa é da outra pessoa. Então, eu acredito que ia dar uma baita confusão, né? Se ela não pegasse o celular e começasse a fazer vídeo, falar um monte de coisa. Ah, eu tô aqui, não sei o quê. E começar a fazer um barraco, né? Porque hoje em dia, geralmente é isso que acontece, né? Porém, essa mulher, ela perseverou. Ainda assim, mesmo no silêncio de Deus, ela perseverou. Mesmo quando Jesus disse que ele foi enviado para poder trabalhar ali com as pessoas que fazem parte do povo de Israel, né? Que assim como Jesus disse aqui, né? Eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. E ela não fazia parte do povo de Israel. Mas mesmo assim ela continuou insistindo, ela se ajoelhou diante de Deus. O que você tem demonstrado diante de Deus? Será que você só tem feito uma oração e às vezes quer que Deus responda? Às vezes ele vai responder, às vezes responde. Porém, às vezes Deus ele quer ver até onde vai a tua fé. Então demonstre essa fé para Deus. Demonstre que você quer aquilo. Demonstre que você quer a mudança na sua vida. Porque às vezes você pode se encontrar. Eu não sei o que você tem passado, mas às vezes você tem passado uma situação que parece impossível de ser resolvida. E às vezes você tem orado, você tem buscado, você não tem visto saída. Mas mesmo assim persevera. Mesmo assim confia que Deus ele vai mudar a situação. Ele vai transformar do jeito dele, no tempo dele. Mas ele não deixa de ouvir as tuas orações. Ainda que Deus esteja em silêncio, ele não deixa de ouvir as tuas orações. Ele ouve todas as orações que você faz. Ele conhece o seu coração. Ele ouve cada choro, cada desespero, até mesmo no meio do desespero. Ele está no meio do desespero. Mas muitas das vezes ele não vai responder, muitas vezes ele vai ficar em silêncio, porque tudo tem um tempo determinado. E na palavra do Senhor também diz que Deus ele só permite tudo aquilo que a gente suporta. Ou seja, se você acha que já tá, eu não aguento mais, tá uma situação difícil aqui, você ainda suporta isso. Porque se você não tivesse suportado, Deus ele já teria aberto a porta. Deus ele só permite aquilo que você suporta. Então se você tem passado por isso, você suporta. Não fala que você não suporta. Porque no momento que você coloca a negatividade, a negatividade ela é o contrário da fé. Né? Ela quebra a fé, ela destrói a fé. Porque você está falando com a sua própria boca. Ah, eu não aguento mais, eu tô cansada dessa vida. Ah, Senhor, eu não aguento mais, eu oro, não recebo resposta. Você tá lançando um monte de coisa negativa. Continua orando, continua perseverando, porque assim como Jesus fez por essa mulher, ele vai fazer por você. Essa mulher que nem fazia parte do povo de Israel, e mesmo assim ela demonstrou fé. Porque o que chama a atenção de Deus não é se você tem muito dinheiro, não é se você tem um grande status, não é se você tem um monte de seguidores, não é se você é conhecido, né, nas redes sociais ou no mundo inteiro. Não é. O que chama a atenção de Deus é a sua fé. A sua fé é que move o coração de Deus. É até onde você está disposto a ir. O que você tem feito para você receber aquilo que você tem colocado diante de Deus? Será que você só orado? Se você só orou, jejua. Começa a jejuar também. Se você já orou e já jejuou, começa a consagrar. Começa a profetizar as palavras, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Na palavra do Senhor diz que o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo é Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, em forma de palavra. A palavra de Deus é palavra de poder. Não, a Bíblia, ela não é um livro qualquer que vende na
na biblioteca que você compra, você lê e só entende aquilo e pronto. Não, toda vez que você pegar essa passagem e você ler, você vai ter um entendimento. Depois de outros dias você for pegar de novo, você vai ter outro entendimento. Porque a palavra de Deus é uma palavra profética. A Bíblia é um livro profético, né? De coisas que aconteceram, acontecem nos dias de hoje e vão acontecer. É um livro real de coisas que vão acontecer também. Então esteja preparado. Então, a palavra de Deus ela tem que ser falada, você precisa falar, você precisa declarar a palavra do Senhor. Se está escrito assim, é porque vai ser assim. Se está escrito que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, por que você está chorando com a sua enfermidade? Declara diante de Deus, Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu não aceito essa enfermidade na minha vida. E vai declarando até você receber a cura. Se você precisa de outra coisa, declara diante de Deus, porque Ele já liberou as bênçãos para você no momento que Ele morreu lá naquela cruz e ressuscitou. Tudo aquilo foi lançado, toda a maldição, toda a miséria foi lançado sobre Ele lá na cruz. E Ele deu as bênçãos para você e você precisa tomar posse dessas bênçãos. Então essa mulher, no momento de fé, ali ela perseverou na fé dela. Perseverança, você precisa perseverar na fé para que Deus possa mover o sobrenatural ali através da sua vida, para a sua vida, amém? E aí a gente vê essa parte, né, onde Jesus fala sobre jogar, não é certo tirar a comida das crianças e jogadas aos cachorros, né? Aqui, muitas pessoas já iriam embora se ouvisse uma coisa dessa de Jesus. Imagina se fosse nos dias de hoje, né? Mas essa mulher ela perseverou ainda assim, porque ela estava determinada. Ela sabia que Jesus era o único que poderia fazer aquilo que ela precisava. Então, às vezes, enquanto você tiver um plano B e você achar que, se eu orar e Deus não fazer, eu faço de outro jeito. Enquanto você viver desse jeito, a sua vida nunca vai pra frente. Enquanto você não se lançar a vida totalmente em Jesus, sabendo que tudo vem através dele, a sua vida não vai andar, a sua vida não vai pra frente, não vai mudar, não vai haver transformação. Então você precisa realmente colocar diante de Deus sem plano B. A fé é isso. A fé ela não é uma esperança. Tem gente que fala que a fé ela é esperança. Tem uma diferença. A esperança, quando você tem esperança em algo, você acredita naquilo que aquilo pode tanto dar certo como não dar certo. Porém, mas você tem uma esperança. Você fica assim, eu tenho uma esperança, né? Quem sabe aconteça, né? Isso é esperança. A esperança ela tem um plano B. Ou seja, pode dar certo, mas também pode não dar certo. Mas a fé não. A fé, ela é aquilo, vai dar certo. É que nem uma pessoa tá indo pra fazer um processo seletivo e aí tem uma vaga só e tem 10 pessoas para fazer o processo seletivo. Aí a pessoa já sabe disso. Aí a pessoa vai lá usando a esperança. Eu tô aqui vou fazer esse processo seletivo, né? Quem sabe? Se Deus quiser, Deus ajude, né? Quem sabe eu consiga, né? Eu tô fazendo aqui, não custa nada, né? Quem sabe? Isso é esperança. Agora a pessoa que vai com fé, ela vai diferente. Eu tô indo lá, eu sei que tem 10 pessoas lá, mas essa vaga ela é minha. E ela determina que aquela vaga é dela. E ali realmente ela recebe a vaga através da fé dela. Porque o que move o coração de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela não tem plano B. A fé, ela não tem mais nada atrás daquilo. A fé, ou você crê ou você crê. Se tá escrito daquele jeito é porque vai acontecer daquele jeito. Então eu vou crer até acontecer. A esperança não. A esperança você crê que pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então você tá fazendo ali, quem sabe dê certo, né? Então você precisa tirar a esperança e agir totalmente com a fé, tá bom? Isso que essa mulher fez, né? Ela agiu totalmente com a fé. Ou seja, ela não se importou que Jesus chamou ela de cachorro, não se importou que Jesus estava quieto, meio que ignorando, né? Mas Jesus sabe tudo o que faz, né? Mas se a gente for ver pelo olho humano, né? A mulher ali com a filha, imagina com a filha endemoniada na casa dela, pedindo para Jesus, Jesus ignorando ela, né? Se a gente for ver assim como ser humano, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente olhando assim, Jesus ignorando ela, e depois quando Jesus se atenta a ela, depois dela gritar muito, chamar muito, ele olhar pra ela e ainda falar aquelas coisas, chamar ela de cachorro ainda, é algo pra realmente ela olhar e realmente era pra desistir, né? Se a gente fosse ver assim, né? Porém, ela não viu por esse lado, ela perseverou na fé e permaneceu ali naquilo que ela queria. E realmente, mesmo Jesus chamando ela de cachorro, ela demonstrou que mesmo as migalhas de Jesus consegue mover o sobrenatural. Às vezes a gente fala assim, é difícil, eu sinto Deus tão pouco, mas o pouco que você tem sentido de Deus já pode transformar a sua vida. O pouco que você ouve de Deus já pode transformar a sua vida. Um simples versículo da Bíblia já pode transformar a sua vida se você agir ele com fé. Uma simples palavra dita com fé na hora certa pode transformar a sua vida. Ainda que
as circunstâncias possam parecer o contrário. Não viva pela circunstância, viva pela fé, viva pelo aquilo que Deus diz sobre você. Seja aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus, você tem direitos de acordo com o que a Bíblia diz. Você tem promessas, tome posse dessas promessas, permaneça firme, com fé. E tenha certeza que Deus ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a tua história. Não importa como o que você tem passado e nem o quão é difícil a situação, não importa o tamanho da situação. Não existe tamanho de situação para Deus. Não existe. E aqui Deus ele cura a filha dela. Ele viu o tamanho da fé da mulher e ele cura a filha dela. Então, pra gente ver que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Não importa se é uma cura, não importa se é uma porta de emprego para você, não importa se é uma mudança na sua área financeira, não importa. Para Deus nada é impossível, mas você precisa agir a sua fé do jeito certo e lutar e perseverar até receber, tá bom? Eu espero que Deus tenha falado muito ao teu coração através da tua palavra, através da palavra dele, né? Deus abençoe. Tchau!